If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things, because we are told that the straight testimony will cause the shaking. We will have to have a total transformation. Tonight we're going to talk about the prophet Jeremiah. Esta noite vamos falar sobre Jeremias, e eu intitulei essa palestra Jeremias, Profeta da Destruição. Lembre-se que Jeremias era um dos profetas, profetizando no tempo da queda de Jerusalém. E é interessante notar que o profeta Daniel estava estudando as palavras do profeta Jeremias. O nosso texto base para toda a série Transformação Total é Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que ver com discernimento. E todas essas palestras que estamos fazendo são tipológicas e servem de tipo, de modelo para aquilo que está acontecendo em nosso tempo. A mensagem do Advento é um chamado ao arrependimento e à obediência, tanto para o mundo lá fora, na forma das 3 mensagens angélicas, como para a igreja. É uma espada de 2 gumes, essa mensagem. Neste conflito, o sábado será pivotal, e qual faca afiada separará pessoas do mundo e abrirá um abismo entre os que obedecem os preceitos de Deus e aqueles que não fazem. Haverá uma decisão. É impossível haver transigência. Não pode haver acordo algum. Deus não pode transigir com a verdade e, pelo que tudo indica, o outro lado também não vai entrar em algum acordo. E por isso nossa missão parece ser impossível. Nossa mensagem parece impossível de ser implementada e as chances de sucesso também parecem ser nulas. Portanto, aqui temos uma parede de concreto. Estamos indo em direção dela. Esse é um tempo difícil. A página católica romana immaculateheart.com resumiu o problema em dezembro de 2003, quando se referiam a um artigo que tinha sido escrito mais ou menos 120 anos antes, quando o assunto da observância do domingo fora desafiado pela Igreja Adventista, sétimo dia. E Roma então publicou um artigo confirmando que, de fato, era esse o ponto. Há mais de 100 anos, o Catholic Mirror de Baltimore, em 2 de setembro de 1893, publicou uma série de artigos discutindo o direito das igrejas protestantes de adorar no domingo. Os artigos enfatizavam que, a não ser que se aceitasse a autoridade da Igreja Católica para designar o dia de adoração, que os cristãos deveriam observar o sábado. Fascinante. Então fizeram referência ao Concílio de Trento, onde o arcebispo de Reggio, finalmente depois do impasse, onde o mundo protestante declarou que a Igreja Católica tinha sido apostatada, e Roma continuou com a sua tradição, ele fez a palestra e disse: protestantes,
Vocês não estão de acordo com vossa própria máxima, sola escritura, porque vocês adoram domingo, que nós sabemos que está baseado na tradição. E por isso, apesar de seus protestos, você de fato está reconhecendo a autoridade da Igreja Católica Romana. Vocês estão seguindo a tradição. E foi aí que o Concílio de Trento deu uma reviravolta para aceitar a tradição e a Escritura sendo interpretada à luz da tradição. Bem, esta batalha não acabou, isso foi só o início. O editor da página comentou: o desafio lançado por Roma há mais de 100 anos permanece. Ou os católicos estão certos, ou os adventistas do sétimo dia estão certos. Não pode haver outra escolha. Isso não são as minhas palavras, são as palavras dele. Se nenhum dos dois é escolhido, então toda a estrutura do sola escritura desaba. Isso é verdade absoluta. E é por isso que os protestantes estão nesse impasse. Eles querem reconhecer os princípios protestantes, transigiram com a sua posição, aceitando princípios de Roma. E agora esse pequeno grupo de mardoqueus à porta, esse pequeno grupo de adventistas, está ali como uma pedra no sapato, para os dois lados. O que se tem aí é uma religião inventada, um Deus inventado, e um conjunto de crenças inventadas que convêm aos propósitos humanos, não do Criador. Como Satanás e Lutero perante eles, os protestantes pronunciaram seu credo: quer em ações, quer em pensamentos, se não em palavras, não servirei. Portanto, resumindo, Roma acusa o mundo protestante como filhos desobedientes. Nós temos que voltar a nos alinhar, porque eles, obviamente, não seguem o sola escritura, mas, ao mesmo tempo, eles deixam bem claro que se trata de uma escolha entre o adventismo do sétimo dia e o resto. E não há outra escolha. É um lado ou outro. Agora, Roma, por sua vez, coloca todas as outras em uma só categoria e aparta este pequeno Mardoqueu à porta. O desafio permanece, mas mesmo assim não encontraremos nenhuma resposta, quer das denominações evangélicas, fundamentalistas ou igrejas protestantes tradicionais, em parte alguma. Em última análise, é a clara autoridade da Igreja Católica que rege hoje, como se investida pelo próprio Deus. E agora, eles apontam o dedo à Igreja Adventista do sétimo dia. Que a IASD, a Igreja Adventista do sétimo dia, pelo menos tem suficiente princípio para seguir o sola escritura até o fim de suas ridículas alegações, dificilmente é um argumento a seu favor. Estar completa e inteiramente errado não é melhor que estar parcialmente errado, especialmente quando se trata da eterna salvação de almas. Portanto, isso aí está na página católica romana. Eles não escondem a sua opinião e dizem: o sola escritura, afinal de contas, está errado. Porque quando eles dizem que a IAD está errada, estão dizendo que o sola escritura está errado. E esta é a batalha. Quem tem a autoridade? É o Papa em Roma ou é o Deus dos céus e da terra? Não há outra escolha. Portanto, os dados estão lançados. A luva atirada ao chão. Se abandonamos o sábado, abandonamos nossas raízes. Abandonamos nosso protestantismo. Abandonamos o sola escritura. Nós rendemos o sola Christus. Porque nós encontramos um outro Salvador que tem outro conjunto de regras. Se abandonamos nossas raízes, abandonamos nossas obrigações. Se não temos raízes, então, bem, aonde estão nossos padrões? Qual que é a norma? O que Deus diz ou o que um homem diz? Então não importa mais. Se nós não temos mais raízes. Sem o sábado, nossa origem é obscura. Sem o sábado, nossa salvação fica embaçada. O sábado é um sinal, uma lembrança de nossas origens e um sinal de redenção. Êxodo 20. Lembre-te do dia do sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Está bem claro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Porque Ele é nosso Criador, portanto, Ele é nosso dono pela criação, Ele é nosso dono pela redenção. Ele nos comprou com um preço, depois que nós nos vendemos por nada, por uma mentira, Ele nos comprou de volta, pelo maior preço que o céu poderia ter pago. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então segue o mesmo mandamento. Então diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Portanto, o sábado se refere à criação, o sábado se refere à redenção. Portanto, raciocinem comigo. É como se todo mundo estivesse encurvado em obliterar a memória de nossa nobre origem, colocando-nos no mesmo patamar com as brutas bestas, tendo evoluído há milhões de anos de nosso lodo primordial. Parece ser este o cenário que o mundo está abraçando. Isso, com certeza, marginaliza o sábado também, o cenário dos 6 dias. Quem que vai querer abraçar o conceito de 6 dias, com uma criação em 6 dias literais, se não houve uma? Com um início tão ignóbil, estamos progredindo rumo a algo melhor. Não houve queda. E se não houve queda, bem, então não há necessidade de salvação. Cristo está sendo posto de lado, e mesmo marcador histórico para o nascimento de nosso Salvador está sendo colocado de lado esses dias. Esse marco, como divisor da história, está sendo removido de todos os livros-texto para ser politicamente correto. Portanto, estamos eliminando a Cristo da história. Nós costumamos falar de AC e DC. Bem, antes de Cristo e depois de Cristo, ou AD, Anno Domini. Mas agora começamos a falar de AEC e EC, antes da Era Comum e Era Comum. Bem, é uma designação bem estranha, porque será que o cristianismo é alguma coisa comum? O mundo está sendo programado para crer na lenda das origens. É obrigatório ensinar isso em todas as escolas. É interessante notar que todas as lendas começam com "era uma vez, há muito tempo atrás". E todos os livros-textos de biologia começam com "era uma vez, muitos milhões de anos atrás". Portanto, não há nenhuma diferença entre uma lenda e a ciência moderna, ou a filosofia da ciência moderna. A evolução não conhece moralidade. Se eu sair do lodo primordial e estou me movendo em direção a algo melhor, portanto, não há moralidade inerente, nem há nenhum parâmetro de certo e errado. Portanto, a humanidade crê que pode deixar a moralidade de lado, o que ela fez. Então, quando as consequências se tornam calamitosas, quando as pessoas começam a morrer de doenças sexualmente transmissíveis, por promiscuidade, ou o que quer que seja, então é melhor substituir essa divisa moralidade com alguma outra coisa. E nós encontramos o termo precaução. Não é interessante? Vamos ter precaução e sacrificar a moralidade sobre o altar. E esse é o mundo no qual vivemos. Esse é o mundo em que vivemos. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos podem ser salvos.
A salvação não exclui a ninguém, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que crer que Ele é. Portanto, se não houver fé, diz lá em Hebreus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Na verdade, não temos desculpa. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que eu digo é que todo cientista que explora as profundidades e mistérios do universo, dos fenômenos científicos aí fora, a estrutura, a função de células, organismos vivos, se torna obsoleto. Todo cientista reconhece isso. E quanto mais exploramos, menos entendemos toda esta complexidade. Mas, quem sabe, toda esta complexidade surgiu do acaso. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É uma boa descrição que é dada pela Bíblia aqui. Ela diz o louco em seu coração, não há Deus. É aqui que estamos hoje. Ou como eles dizem, nós não podemos permitir um pé divino entravando a porta, em termos das aventuras científicas. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Você acaba chegando na idolatria. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Licenciosidade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Como Robert Schuller disse, nós precisamos de uma religião centrada no homem. Tivemos uma religião centrada em Deus por séculos. Nós não precisamos disso, precisamos de uma religião centrada no homem. E o Segundo Concílio do Vaticano diz exatamente isto, e é daí que ele o tirou. Mas o Papa Paulo VI disse que nós temos que mudar uma religião centrada em Deus a uma religião centrada no homem. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E é bem estranho que o mundo joga isso na lixeira e diz, mas isto é moralidade. Você está querendo dar uma lição de moral aqui. Nós estamos pregando iluminismo. Nós não precisamos desse negócio aí em nosso século que estamos vivendo. Portanto, se esse tipo de coisa traz consigo doenças e mortes, e vírus, e infecções, bem, então, precaução. Esta é a divisa. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Portanto, só fica pior e pior. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Murmuradores, detratores. Se parece com um filme de Hollywood, não é verdade? Você já viu um filme de Hollywood que não tem todos esses parâmetros aqui? E, de fato, se não houver esses parâmetros, não faz sucesso. Não rende na bilheteria. Presunçosos, inventores de males, cenas inacreditáveis em alguns filmes de Hollywood.
que vão tão abertamente contra Deus e contra tudo que se relaciona com Ele. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Portanto, nós honramos as pessoas que exibem todas essas maldades mais do que qualquer outra pessoa. E nós temos todos esses shows rolando que honram aqueles que proeminentemente encenam essas coisas. Bem, se nem mesmo o Israel antigo deu ouvidos a Deus, então quanto mais duro não deve ser para o mundo dar ouvidos a Deus. E o profeta Jeremias é um tipo, um modelo dos representantes de Deus no conflito final, tanto dentro como também fora da igreja. Portanto, ele tem esta dinâmica de espada de dois gumes. Os mensageiros de Deus são como ovelhas entre os lobos, diz o Espírito de Profecia. As mensagens de reprovação que Deus deu pelos seus profetas ao Israel apóstata não os conduziu ao arrependimento. Mal representados, mal entendidos, seus mensageiros eram como ovelhas entre os lobos. Muitos deles foram cruelmente mortos, com quanto desprezo a nação judaica tratou a mensagem que o Senhor lhes deu pelo seu profeta Jeremias. Falando de sua experiência, o profeta Jeremias diz: enganaste-me, ó Senhor, enganado fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Ele estava em sérios problemas. Tão forte era a posição contra a mensagem de Jeremias, tantas vezes caçoaram e zombaram dele, que ele disse: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Eu entendo como ele se sente. Eu passei por isso. Foi sempre assim, por causa da amargura, ódio e oposição manifestados contra a palavra de Deus, dita em repreensão, muitos outros mensageiros de Deus decidiram atuar como Jeremias o decidiu. Mas o que esse profeta de Deus fez depois de sua decisão? Tentando de todas as maneiras, ele não conseguiu se conservar em paz. Assim que ele compareceu nas assembleias do povo, descobriu que o Espírito do Senhor era mais forte do que ele. O relato diz: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Ele não conseguia ficar em silêncio. Ele era compelido a pregá-lo. No meu próprio caso, quantas vezes eu falei: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu realmente não quero mais fazer isso. E essa noite eu vou apresentar um sermão doce, suave, gentil, paciente, benigno, amoroso. E depois que eu me assento, eu reconheço que foi o pior que eu já fiz até aí. Então eu digo: ah, Senhor, por que eu? Porque eu vi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos que têm a paz comigo aguardam meu manquejar, dizendo: bem pode ser que ele se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Estavam pegando no seu pé de todos os lados. Nessa geração, quando os servos de Deus dizem a palavra do Senhor para reprovar malfeitores, para repreender os que introduzem princípios errados, porventura não tem passado por uma experiência similar à de Jeremias? Estamos vivendo no mesmo tempo. Nós estamos vivendo no antítipo. Será que podemos esperar alguma coisa melhor? Quando um procedimento para perverter justiça e juízo é introduzido, a palavra do Senhor deve ser dita em reprovação. Eu não posso ficar em silêncio.
Hoje em dia encontramos as mesmas dificuldades que os servos de Deus encontraram nos dias do antigo Israel, quando foram enviados para expor as maldades existentes que estavam corrompendo sua influência. Portanto, há algumas coisas que simplesmente têm que ser feitas. E algumas pessoas parecem ter este encargo. A pura verdade para esse tempo requer uma reforma na vida. Mas eles se separam do amor à verdade, e deles pode ser dito: ó Israel, te destruíste a ti mesma. O Senhor envia uma mensagem a seu povo: põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. No dia da coroação do Salvador, ele não reconhecerá como seu qualquer que possui mácula ou ruga. Essa nova teologia de tudo é aceitável não é bíblica. Mas aos seus fiéis ele dará coroas de glória imortal. Aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre eles o verão circundado pelo exército dos redimidos, cada um carregando o sinal: o Senhor, justiça nossa. Verão a cabeça outrora coroada com espinhos, coroada com um diadema de glória. Há uma retribuição de fato vindo, e está vindo rapidamente. Portanto, vamos ler o que Jeremias disse. E eu ressaltei algumas partes. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Portanto, ele veio da família sacerdotal. E o Senhor veio a ele e lhe falou nos dias de Josias, rei de Judá. Josias era um bom rei. Ele foi um rei maravilhoso. Era jovem quando chegou ao trono, mas ele amava ao Senhor. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e é aí que descem o escorregadio barranco. Até o fim do ano 10º de Zedequias, isso é bem no final. Filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias. Portanto, até o segundo cerco e a destruição de Jerusalém. Foi aí que ele viveu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações. Uau! Qual que é a implicação disso para a moderna doutrina do aborto? É um problema. É de fato um problema. As nações te dei por profeta, antes mesmo que ele nascesse. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Ele era um jovem, era um garoto. Provavelmente tinha uns 17 anos de idade. Isso é fascinante. Fascinante. Idade interessante. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, falarás. E não tenhas medo diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então lá vai esse rapaz enfrentar todos esses sacerdotes, esses legisladores, esses reis. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações. Olha só a sua comissão. Sobre as nações, será que isto é singular ou plural? É plural. Sobre os reinos, não é plural também? Para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e plantares. Uau! Se esses últimos dois não estivessem ali, seria uma catástrofe. Mas me parece que o trabalho do profeta é destruir erros no mundo. Não é verdade? Qual será o trabalho do antítipo? Não seria o mesmo? Nós temos que chamar o erro pelo seu próprio nome. Mas você não pode somente destruir. Você também tem que plantar e edificar.
Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. Agora, se eu dou uma olhada nos primórdios, nos inícios do movimento do Advento, bem, nós sempre falamos sobre aquela idosa daminha, a Senhora White, mas quando você olha para toda essa gente, esses pioneiros, com as suas longas barbas, e muitos deles são idosos, surrados e cinzas, essas pessoas eram jovens. Eram jovens Jeremias. J.N. Andrews abandonou a escola aos 11. E você vai pensar que ele era um burro. Não, não. Ele foi autodidata, falava 7 línguas, sabia de cor o Novo Testamento, todo o Novo Testamento. Será que nós conseguimos fazer isso? Uau! Aceitou o sábado aos 15. Aos 20, escreveu para Review and Herald. Ele e Uriah Smith se casaram com 2 irmãs e aos 22 era membro do comitê de publicações. Jovem! Jovem! Joseph Bates. A sua vida foi uma miséria. Capitão de barcos. Aos 15 anos já era grumete. Ele não tinha uma grande educação. Sofreu um naufrágio, também foi preso. A sua vida foi insípida. Ele era jovem, mas ele aceitou o sábado. Uriah Smith. Essa é uma história fascinante. Uriah Smith, olha aqui. Porque olhando assim parece que só tem barba cinza. Não, 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 não. Perdeu uma perna quando tinha 12 anos de idade, em 1854. Portanto, no ano do desapontamento, ele tinha 12 anos de idade. Inventou o joelho flexível e a articulação do tornozelo, ainda usados hoje em dia em próteses. Ele tinha sua perna amputada aqui perto do joelho. Ele tinha uma missão. Ele não podia ficar aí vagando. Não, ele se lançou ao trabalho. Então ele desenhou uma perna para que ele se pudesse locomover e mexer o tornozelo e o joelho. E de pensar que esse desenho ainda é usado hoje em dia, isso é incrível. Eu não posso ser detido por uma perna. Eu não posso ser detido por uma perna. Aos 20 se juntou aos adventistas e aos 21 ele ingressou na obra de publicações. Não eram velhinhos, eram jovens. Eu não vou passar por todos eles. Ellen Harmon, 17 anos de idade, quando foi chamada a ser uma profetisa. 17 anos de idade. 2 anos mais tarde, aos 19, ela se casou com James White, que tinha 25 quando se casou com ela. Portanto, também ele, quando começou essa obra, tinha 23 anos de idade. Jovem? Jovens? George Washington Amadon tinha 21. John Allen Burden tinha 20. Butler, 22. Arthur Daniels, 20. Ira Edson, ele era o mais idoso entre eles. 37 anos de idade. Haskell tinha 20. Moses Hull tinha 20. Loughborough, 20. Sarah McIntyre, o Bulldog de Ellen White, tinha 20 anos de idade. Não eram velhinhos. Mas, Senhor, eu sou uma criança. Eu não vou conseguir fazer isso. Quando que a nossa juventude vai se levantar e dizer, eles conseguiram fazê-lo, nós vamos fazê-lo. Verso 13, e veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, que é que vês? Eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o norte. Hoje, eu também vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Babilônia está a caminho. Eu posso ouvir o estrondo das rodas babilônicas ao elas se aproximarem de Jerusalém.
E disse o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte. Reinos? Todas as famílias? Diz o Senhor. E virão, cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. E contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Portanto, o problema é que eles estão contra o sistema judicial e contra a lei. É isso que vão atacar. O muro representa a lei, portas representam juízos. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Portanto, Deus vai trazer retribuição sobre o seu próprio povo infiel. A circunstância deles vindo do lado do norte será usada para limpar a igreja de Deus. A mesma coisa no antítipo. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Nós temos a nossa fé. Nós sabemos em quem cremos. Se nós tivermos medo e tremermos, eles nos vão vencer. Pois eis que hoje te ponho por cidade forte e por coluna de ferro, dizendo a Jeremias. E por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. A oposição de dentro vem do nível mais alto ao nível mais baixo. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esta mensagem não vai falhar, apesar da oposição. Portanto, Jeremias advertiu contra o norte, contra a Babilônia, e advertiu contra a apostasia interna. Esse foi o seu encargo. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, uma terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. Você já foi assim uma vez. Por que você regrediu e chegou aí onde você está agora? E as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Portanto, nós temos todos esses estranhos ensinos de Babilônia em nosso meio. E de onde é que veio isso? Nós tínhamos pilares do Adventismo. O sábado, o santuário, todas essas mensagens poderosas. Nós sabíamos quem era o inimigo. Hoje está tão vago tudo. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e andam todos segundo as suas próprias divisas, e desenvolvendo toda forma de liturgias para mantê-los ocupados. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, foi preso? Por que está sendo destruída? O que está acontecendo? Portanto, vamos resumi-lo. Jeremias era um tipo, um modelo da mensagem que nós temos que proclamar, não somente ao mundo aí fora, mas também ao nosso povo. Nunca antes houve tal crise na igreja. Nossa igreja. Os babilônicos estão vindo, e Deus está chamando jovens, homens e mulheres, ao arado, para taparem a brecha. Jerusalém antitípica também era um terno rebento na mão do Senhor, e quando a primeira mensagem saiu, nossos pioneiros eram jovens. Ellen White não passava de uma menina de 17 anos, quando foi chamada para ser profetisa.
E ela disse, não, eu sou jovem, não posso fazê-lo. Eu não posso falar em público, tenho doenças, eu tenho isso e aquilo. E o Senhor cuidou de tudo isso. 3 anos de educação, e as mentes mais eloquentes desse planeta não conseguem compreender as profundidades do que ela escreveu. Israel cresceu como jovem rebento, uma vinha nova, e prosperou baixo a guia da mão divina. Em circunstâncias de grande dificuldade e tremenda oposição, a igreja cresceu, apesar dos ataques contra ela. Apesar disso, foi predito que a apostasia alfa, baixo Kellogg, seria repetida no ômega, e que o ômega seria ainda mais assustador que o alfa. Nós temos tudo isso aí. Nós sabemos que está aí. A gente pode vê-lo. E é triste. Mas também significa que estamos indo para casa. Portanto, hoje Deus está chamando Jeremias, jovens, homens e mulheres, para ficar de pé contra as esmagadoras influências de fora e de dentro. Os babilônios estão chegando e haverá um chacoalhão como não podemos imaginar. Tudo que pode ser sacudido será sacudido. Oh, se tão somente estivéssemos acordados para enxergar o perigo, mas não há 1 em 20 que está pronto para o que está vindo. Isso aí está escrito, podemos conferi-lo. O rei do norte já está armando sua tenda dentro das muralhas de Jerusalém. Vamos dar uma olhada nisso. Daniel 11, a partir do verso 40. Lembre-se que Daniel e Jeremias eram contemporâneos. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios. Fascinante. Navios, no sentido bíblico, é sempre o símbolo de economia. A economia. Os navios carregados com mercadorias. Portanto, a economia vai desempenhar um tremendo de um papel nesse conflito final. E entrará nas terras gloriosas, plural, e transbordarão e passarão adiante. E ninguém vai estar no caminho do rei do norte. Entrará também na terra gloriosa. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Portanto, o Senhor enumera algumas nações pagãs para nos dar a tipologia de que mesmo entre os gentios haverá aqueles que vão escapar e se alinhar com o povo de Deus, apesar do que vai acontecer. Estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará? Ninguém, nem mesmo o ateísmo, lhe vai resistir. Vão seguir o seu decreto, receberão a sua marca na sua mão. Os egípcios. Aqueles que praticam o ateísmo, os que não creem na criação, os que pregam a evolução dentro da igreja e fora da igreja, não escaparão. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Ele, o rei do norte, vai governar a economia do mundo. A capital da economia mundial é Londres. Londres é um estado soberano dentro da nação, submisso à coroa, que é o papado operado pelos jesuítas. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. O Senhor vem do Oriente, uma mensagem vai proceder, o Senhor está vindo em breve. Aprontai-vos, aplanai o caminho para o Senhor. O Norte é o lugar do real trono de Deus. E quando Cristo vem, Ele virá na sua glória, na glória do seu Pai e na glória de todos os anjos. Eu acho que ele realmente deveria se espantar com a mensagem de que Cristo está vindo em breve.
e armará as tendas do seu palácio entre os mares, no Monte Santo e Glorioso. Isso é claro se você tiver a antiga tradução. Então você terá no Monte Santo e Glorioso. Eu creio que esta é a tradução correta do texto. E, portanto, eu temo que eu acharei os seus tentáculos mesmo em nossas próprias fileiras. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Que alívio! Então, naquele tempo se levantará Miguel, Michael, aquele que é como Deus, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Esse conflito chegou. E para mim é fascinante que a economia vai desempenhar um papel tão importante. A grande controvérsia entre o bem e o mal está sendo travada. Nós lemos isso no Espírito de Profecia. Sob a liderança de Satanás, há homens hoje em dia que estão fazendo tudo o que podem para mergulhar o mundo num conflito comercial. Uau! Assim, Satanás está procurando suscitar um estado de coisas que fará com que o mundo se torne incivilizado. Em outras palavras, os sindicatos desempenharão um papel, haverá mortes e protestos e tumultos, manifestações e confusões, e apagões e sinal fora de ar, e as grandes vias de transporte serão interrompidas. É isso que se passa quando acontecem turbulências, por causa de conflitos comerciais. Ele deseja ver a realização de coisas estranhas que Deus, o qual é demasiado sábio para errar, não ordenou. Mas o Senhor, sim, o nosso Deus, será o dominador dos céus e da terra. Se os homens e as mulheres cumprirem suas exigências, ver-se-á que Ele é o dominador, executando sua divina vontade. Apesar do que está acontecendo ao nosso redor, não se estresse. Não tenha pânico. Teu pão e tua água estarão assegurados. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não vai chegar perto de você. Mas o profeta diz que haverá isso, tanto em tipo como em antítipo. E o Espírito de Profecia diz isso também. Nós temos harmonia perfeita. O Papa pede solidariedade nas finanças mundiais, dizendo que a ética deve determinar as ações. Portanto, ele quer ser a voz moral do mundo, e os reis desse mundo darão seu poder à besta, diz a palavra. E lhe darão esse poder. E ele será a voz da ética. E uma das razões éticas que ele está apresentando é que o domingo é o dia de descanso do operário. Esta é a ética que ele quer. Ele quer ir contra a lei de Deus e quer estabelecer a sua lei. O Papa Bento XVI apelou à ética e solidariedade no sistema financeiro, repreendendo governos que, segundo ele, falharam em agir apropriadamente frente à especulação que danifica nações mais pobres. Diz que uma interação ética de consciência e inteligência parece ser demasiado fraca para os governantes que, confrontados com novos episódios de especulação irresponsável para com os países mais pobres, falharam em reagir com decisões adequadas de gestão financeira. E é ele que será o que vai decidir. E, afinal de contas, ele tem a economia mundial em suas mãos. A Bíblia assim o diz. Os fatos da história o confirmam. Onde é que está todo o ouro do mundo? Será que são os anglo-saxões que os cavaram da África? Não. Para onde que é enviado todo o ouro? Retirado dos países pobres? Anglo-americanos. Onde é que está o ouro americano? Também foi despachado. Está tudo acumulado em Londres. E os líderes do mundo estão sujeitos à ordem maltesa, os seus templários, que estão sujeitos aos jesuítas, que está em união com o papado por sua própria definição.
O ex-presidente George Bush põe sua mão sobre o coração na Catedral de São Patrício. Estão sujeitos ao norte, ao rei do norte. E quer haja oposição, quer não haja oposição, estão sujeitos ao rei do norte. Tudo tem que passar por eles. Não há saída. Eu gosto do que a Bíblia diz. Que os reis do mundo deram seu poder à besta. Porque a democracia, quer o homem da esquerda, quer o homem da direita, não teria feito absolutamente nenhuma diferença. Os dois estão sujeitos. E os dois são realeza. Porque desde Washington, somente a realeza tem reinado. É uma farsa o que está sendo exibido perante o mundo. O verdadeiro controle é o rei do norte. E eles nem estão mais escondendo isso. Tem imagens e sinais que mostram exatamente o que está acontecendo. Kissinger, que também é um alto escalão com respeito às organizações às quais ele pertence. Aliás, os Bilderberger, esse grupo foi fundado pelos reis da Europa com os jesuítas. Obama aparelhado para criar uma nova ordem mundial. O guru de política diz que a reviravolta global apresenta grande oportunidade. Conflitos por todo o globo e um respeito internacional por Barack Obama criaram um cenário perfeito para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. De acordo com Henry Kissinger, portador do Prêmio Nobel de Paz e antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, abaixo do presidente Nixon. O presidente recém-eleito está assumindo o cargo quando está havendo uma reviravolta em várias partes do mundo simultaneamente. Então ele comenta sobre essa reviravolta e diz: uma nova ordem mundial pode ser criada, é uma grande oportunidade. Não é simplesmente uma crise. Há uma necessidade por uma nova ordem mundial. Eu penso que no final deste mandato, com todo o seu tumulto, e no início do próximo, poderemos testemunhar a criação de uma nova ordem mundial. Não é uma afirmação incrível essa? No final desse mandato, falando sobre a administração de Bush, e no início do próximo, poderemos testemunhar a criação de uma nova ordem mundial. As pessoas estão olhando para o abismo, diz ele. Mesmo no mundo islâmico, temos esse caos aí. Então, Haynes, da CNBC, concluiu a entrevista perguntando a Kissinger: você gostou das pessoas que o presidente eleito Obama escolheu para o seu gabinete? E se você der uma olhada nessa lista, se trata dos caras, jesuítas. Kissinger respondeu: ele nomeou um grupo de pessoas extraordinariamente capazes, tanto no palco internacional como no cenário financeiro. Rei do Norte. Quem pode lutar contra ele? Ele tem a economia na sua mão e tem o aspecto militar na sua mão. Esta foi a entrevista. Kissinger tem uma voz meio rouca, como está a minha no momento. Mas, escute. What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be? The president-elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of the world simultaneously. You have India, Pakistan, you have the jihadist movement. So he can't really say there is one problem that is the most important one. But he can give a new impetus to American foreign policy, partly because the reception of him is so extraordinary around the world. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't such a crisis. Are you confident
about the people President-elect Obama has chosen to surround him because he does not have a great deal of experience. No, he has appointed an extraordinarily able group of people in both the international and financial field. Mr. Secretary, we thank you very much for your time. Dr. Kissinger, thank you very much. Agora vocês ouvirem com seus próprios ouvidos o que Kissinger tem a dizer. Vamos dar uma olhada na Inglaterra, as Ilhas Britânicas, em 1982, quando João Paulo II visitou ali. Aí tivemos esta cena, ele beijando o solo, que sempre é um símbolo de que ele os reclama para si mesmo. Eles são meus. Aqui está o presidente Papa em sua visita recente. Isso aí foi no outro dia, na Grã-Bretanha. E o Mail Online, citando David Cameron, diz: "Você nos fez pensar", ele disse ao Papa Benedito, depois de 4 dias incrivelmente tocantes. Você realmente desafiou todo o país a se levantar e pensar. E isso só pode ser coisa boa. Não é fascinante? O primeiro-ministro, que se descreveu como tendo uma fé tipo clássica da Igreja da Inglaterra, uma fé que às vezes esquenta e depois esfria, disse que religião está no coração desta nova dispensação. Portanto, aqui, outra vez, o rei do norte, ele vai conquistar o secularismo desses últimos tempos. Ele vai aplastar o rei do sul. E ele vai reinar. Se despedindo, o primeiro-ministro agradeceu ao Papa por desafiar os britânicos a se levantar e pensar. Também é incrível que uma canonização aconteceu ali, e provavelmente aqui não é o lugar de falar sobre todas aquelas coisas. Portanto, Kissinger disse que essa nova ordem mundial pode vir no tempo de Obama. Ele disse que é uma oportunidade sem precedentes. Nós podemos, na verdade, ver que isso aí está vindo. O Papa apela por uma nova ordem mundial. Aqui estão as manchetes. Então, em 24 de maio, Obama busca uma nova ordem internacional. Será que estão se movendo nessa direção ou não? Certamente parecem estar. Um chamado ao arrependimento para dentro, uma advertência aos de fora. Será que é isso que nós precisamos no tempo que vivemos, sim ou não? Eu estou convencido. Jeremias 4, verso 4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia de vossas obras. É uma mensagem para os de fora, uma mensagem para os de dentro. Portanto, há esta advertência sobre a invasão iminente. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Se já houve um tempo em que Israel deveria fortificar-se a si mesma, o Israel antitípico, então é agora. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Elevai o estandarte. Erguei-o. Não vos detenhais, porque eu trago do norte o mal, uma grande destruição. Nós estamos às portas. Já um leão subiu da sua ramada, diz Jeremias 4, verso 7. E um destruidor dos gentios, ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Está vindo. Dessa vez ele está vindo. Agora, pois, quando serás assoladas, diz o verso 30, que farás? Ainda que te visse de carmesim, eu usei a New King James aqui, a versão, porque a outra pode ser um pouquinho difícil de entender para algumas pessoas de hoje, por causa do inglês arcaico. Mas aqui está bem claro. O que você vai fazer? Você quer vestir-se de carmesim? Igreja? Ele está falando da igreja.
Ele está falando à nossa igreja. Ele está falando à igreja adventista do sétimo dia, que é o antítipo desse movimento. Será que você quer se vestir de carmesim? Quem que se veste de carmesim? Por acaso não são as prostitutas que fazem isso? Exercer o papel de prostituta? Você acha que isso vai te ajudar? Ainda que te adornes com enfeites de ouro? Ainda que te pintes em volta os teus olhos? Ainda que te faça parecer aceitável à vista do mundo e bonita? Isso não vai te ajudar. Debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Não vai ajudar. Sair do movimento ecumênico. Entrai na cidade fortificada. Os babilônios estão vindo. Não adianta se vestir de carmesim e de tuas vestimentas e aumentar os teus olhos. Não vai te ajudar. O Sr. White diz que entre os que tinham esperado um permanente revivamento espiritual como resultado da reforma levada a efeito por Josias, estava Jeremias. Chamado por Deus para o ofício de profeta, quando ainda era jovem, no 13º ano de reinado de Josias, membro do sacerdócio levítico, Jeremias havia sido educado desde a infância para a santa função. Consagrado para ser um profeta às nações, e sentiu sua indignidade e disse: Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel a seu encargo e que permaneceria pelo direito contra a grande oposição. Será que nós precisamos disso hoje? Cinge os lombos, levanta-te e dize-lhes. Levanta-te e fala. Eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Portanto, eu faço um apelo aos jovens. Levantem-se. Todas as pessoas que querem fazer o que é certo. Nós temos o grande movimento GYC, e o AYC, e o Congresso MV. Os jovens estão começando a se mexer. Nós temos que ver. Isto é certo, isto é errado. Nós nos levantamos para aquilo que é certo, nós não vamos mais tolerar o que está errado. Nós não queremos mais isso. O rei está vindo do norte. Por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação como testemunho da verdade e da justiça. Num tempo de apostasia sem paralelo, devia ele exemplificar na vida e no caráter a adoração do verdadeiro Deus. 40 anos. O que é isso? Uma geração. A última geração. Ele estava pregando, então viria o fim. E quando aprisionado por causa de suas destemidas afirmações, devia ainda falar contra o pecado nos altos. Desprezado, odiado, rejeitado dos homens, havia ele de finalmente testemunhar o cumprimento literal de suas próprias profecias, de iminente condenação, e partilhar a tristeza e dor que seguiriam a destruição da cidade condenada. E eu estou certo que nós vamos também testemunhar isso. Muitas vezes ele se desesperou. Muitas vezes ele quis desistir. Mas a palavra do Senhor era um fogo no seu estômago e não conseguiu se acalmar. Seus rogos e advertências foram rejeitados por muitos, incluindo na liderança de Israel. E assim nós temos que esperar o mesmo hoje. Mas não foi todo mundo que o rejeitou. Só porque as pessoas o rejeitam não quer dizer que a gente não vai pregá-lo. Jeremias 20, verso 7. Ó Senhor, me persuadiste. Mais forte foste do que eu, prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Eu clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então ele disse essas terríveis palavras. Acabou, eu não vou mais falar sobre isso. Por que eu deveria ficar falando isso? Mas então, isso foi um fogo ardente no seu coração. E ele não conseguiu mais. Eu posso me identificar tanto com esse homem. Eu passei por isso. Eu disse, Senhor, eu não posso mais fazer isso. Eu literalmente falei isso. Eu vou parar com isso. E o Senhor me deixou sozinho. E eu fiquei lá, na minha fazenda, fazendo minhas coisas. E só uma semana me passou, e eu perguntei, Senhor, por que não vai mais me usar outra vez?
Ninguém mais está perguntando, ninguém mais está me ligando, eu acho que acabou, ok? Não, não funciona assim. Todos os meus familiares aguardam meu manquejar. Todo mundo está olhando. Quando você vai tropeçar? Quando que você vai tropeçar? Ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os rins do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, porque já te revelei a minha causa. Ele chegou a tal ponto. Eu penso que ele deveria estar bem deprimido. Maldito o dia em que nasci! Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. E ele continua. Pobre homem. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho. Ele até amaldiçoou o homem que levou as novas. Uau, ele estava deprimido. Porque não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Ele desejou que não tivesse nascido. Então a profecia diz, todavia, em meio à ruína geral, ele previu o tempo em que o Senhor haveria de renovar sua aliança e concerto com eles. Jeremias 31:12, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Nós passaremos por esse tempo. Está vindo. Não foi somente uma mensagem negativa. Ele foi encarregado de edificar e plantar. Severas eram as mensagens a serem levadas nos anos que se seguiram. Profecias de iminentes juízos a sobrevir. Deviam ser apresentadas com destemor. Das planícies de Sinear devia sobrevir o mal sobre todos os habitantes da terra. Babilônia estava vindo. Eu pronunciarei contra eles meus juízos, disse o Senhor, por causa de toda a sua malícia, porque me deixaram. Mas o profeta deveria acompanhar as mensagens da segurança de perdão a todos que tornassem de suas más obras. E este é exatamente o antítipo, onde nós estamos hoje. Mensagens como aquelas apresentadas por Jeremias serão tão pouco toleradas hoje como a seu tempo. Eles vão te pôr na cisterna, eles vão calar a tua boca, eles vão te algemar. Eram fortes palavras de advertência, mensagens políticas. Eram políticas? Claro que eram. De destruição iminente de Babilônia. Hoje Babilônia está revistando suas forças, uniões políticas estão sendo forjadas e o mundo está rapidamente se movendo em direção ao Estado totalitarista, tão favorecido pelo atual rei do Norte. Afinal de contas, o porta-voz oficial dos jesuítas diz que fascismo é o regime que eles escolheram. Não temos ideia do que nos aguarda. Em seu livro Megalomania Eclesiástica, John Robbins explica a desesperada escuridão que podemos esperar desse sistema. Enquanto o mundo grita paz e segurança, Roma está fortalecendo suas forças e em breve vai irromper com grande furor e apanhar cada nação de surpresa. Eles introduzem um sistema fascista e acusam os inimigos do sistema como novos fascistas. Isto é pensamento dialético jesuíta. Quando o governo e a economia entrarem em parceria pela comunidade, isso é fascismo. Ele diz, o muro de separação entre igreja e Estado que foi erigido por humanistas seculares e outros inimigos da liberdade religiosa. Você vê aqui o pensamento dialético, colocando tudo de ponta cabeça. Eu pensei que o muro de separação entre igreja e Estado foi levantado por pessoas que estavam cheios da perseguição religiosa e que queriam liberdade religiosa. Não, agora são inimigos religiosos. Tem que ser derrubada. Os que se opõem a nossas opiniões são os novos fascistas. Portanto, eles criam um regime fascista e chamam todo mundo que se opõe a isso de fascistas. Brilhante! Encontro interreligioso, 99. Como relatado pela Associated Press, o Dalai Lama, ao seu lado direito, nesse outubro de 99, em Roma, o Papa presidiu um concílio especial de aproximadamente 2.000 líderes religiosos de várias fés, seitas
e cultos. E disse aos monges budistas, aos encontristas, Zoroastro, aos católicos, hindus, aos xamãs, aos rabis, ao clero ecumênico, que todos devem se unir em condenar os fundamentalistas cristãos, que abusam da fala e cujos esforços de converter a outros incitam ódio e violência. Todos os presentes estavam de acordo em 2 pontos. O Papa João Paulo II foi reconhecido por consenso como líder e supervisor espiritual do planeta. E religiosos fundamentalistas que se recusam a acompanhar o movimento ecumênico mundial têm que ser silenciados e devem ser denunciados como extremistas perigosos, cheios de ódio. Bem, isto foi há 10, 11, 12 anos. Eu penso que em breve vamos ver isto na imprensa. Em breve vai estar na imprensa. A pena inspirada, como um sábio mestre construtor, Jeremias procurou, no início mesmo de sua atividade, encorajar os homens de Judá a assentar os fundamentos de sua vida espiritual de maneira ampla e profunda, praticando obras completas de arrependimento. Agora eles eram animados a construir sabiamente e para a eternidade, lançando fora o refúgio da apostasia e da incredulidade, usando como fundamento material de puro ouro, a prata refinada, as pedras preciosas, fé, obediência, boas obras. E somente isto é aceitável à vista de um Deus santo. É melhor prestarmos atenção na mensagem dos Jeremias modernos. Por intermédio de Jeremias, a palavra do Senhor a seu povo foi: Volta, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Volta, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. E não temos que ler todos os versos. Aí estão todos os versículos. Esta é uma mensagem cortante. Jeremias 6,16. Perguntai pelas veredas antigas. Isso aí são boas lições para nós. Qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Voltemos às veredas antigas. Voltemos ao adventismo da história, quando sabíamos por que nós éramos adventistas, por que nós nos separamos do mundo, por que eu me separei do sistema católico romano, por que a minha esposa se separou do sistema holandês reformado, por que deveria ela fazer isso? Por que faríamos algo assim? Por causa das doutrinas de nossa igreja. E a tipologia de nossa igreja me diz, junto com a profecia, que este é o remanescente. Numa ocasião, por ordem do Senhor, o profeta se pôs numa das principais entradas da cidade e aí apelou para a importância da santificação do sábado. Se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, isso está em Jeremias 17, 24 e 25, não introduzindo cargas no dia de sábado e santificares, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Portanto, a Senhora White diz, esta promessa de prosperidade, como recompensa de obediência, foi acompanhada por uma profecia de terríveis juízos que cairiam sobre a cidade, caso seus habitantes se provassem desleais a Deus e sua lei. Temos algumas coisas estranhas acontecendo hoje, onde algumas pessoas pensam que não importa de fato que horário você começa o sábado, ou talvez deveríamos ter um culto no final do sábado, em alguns lugares. Mas no final do sábado, se você começa aí o seu culto, é o primeiro dia da semana. Não é mais o dia 7º da semana. Assim o profeta manteve-se firmemente ao lado dos sãos princípios do reto viver tão claramente esboçados no livro da lei. Mas as condições prevalecentes na terra de Judá eram tais que somente pelas mais positivas medidas poderia ser efetuada uma mudança para melhor.
Havia um sério problema. Mas o chamado ao arrependimento e reforma não foi atendido pela grande massa do povo. Desde o início do reinado de Joaquim, Jeremias tivera pouca esperança de salvar sua amada terra da destruição e do cativeiro. Mas não lhe foi permitido permanecer em silêncio, enquanto total ruína ameaçava o reino. Os que haviam permanecido leais a Deus deviam ser encorajados a perseverar na prática do bem, devendo os pecadores, se possível, ser induzidos a voltarem-se da iniquidade. Não podemos agora parar de chamar o pecado pelo seu próprio nome. A crise pedia um esforço público e de longo alcance. E o mesmo se aplica hoje. Ele permaneceu junto à porta da casa do Senhor. Isto é certo, isto é errado. Julgamento. Justiça. Jeremias 7, 2-7. Melhorai os vossos caminhos, e não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. A mesma coisa que os judeus disseram. Templo do Senhor, olha essas pedras. Que pedras, que edificações. Magnificente. Mas não vai permanecer nenhuma pedra em cima da outra. E João Batista diz, não digais. Nós somos filhos de Abraão. Não há salvação por linhagem. Não há salvação por pigmentação. Não há salvação por decibel, fazendo um grande ruído, cantando e clamando na igreja. Não há salvação por doutrina. Somente a salvação em Cristo. E somente sua justiça pode cobrir essa nossa iniquidade, incluindo a minha própria e a de todos os outros. Se deveras fizeres juízo, se não oprimires o estrangeiro, precisamos de uma conversão, precisamos de uma transformação. Embora declarassem ser o escolhido povo de Deus, unicamente a reforma do coração e dos atos da vida o salvaria dos inevitáveis resultados da continuada transgressão. Ninguém é salvo pela filiação de sua denominação, por via das dúvidas. Eu já perguntei muitas vezes ao Senhor, por que as pessoas lá fora não entram em enxurrada a essa igreja? Preguei a tantos grupos, eu fui convidado a igrejas inteiras, onde eu preguei essas verdades. Igrejas não adventistas do sétimo dia. Elas me convidam. Eu fui convidado a uma grande igreja. Eu entrei caminhando. Lhe perguntei, o que eu vou falar? Eu acho que é melhor eu me apegar a alguma coisa não tão controversa. Vamos nos restringir à ciência, a essas coisas, evolução, criação. Então eu comecei a minha série de palestras. O pastor estava sentado lá, congregação assentada. Comecei a minha palestra. O pastor se levanta. Ele vem a mim e me diz, nós queremos saber. Nós queremos saber a verdade. Você poderia, por favor, nos dizer quem é o anticristo? Uau! Você poderia, por favor, pregar para nós sobre profecia? Você poderia, por favor, pregar sobre o sábado? Igrejas não adventistas. E hoje temos igrejas inteiras guardando o sábado, fazendo tudo o que se deveria. E crendo na mensagem do santuário, crendo em tudo, guardando os mandamentos de Deus, mas eles não estão se juntando na igreja adventista. Por que não? Talvez nós não estamos prontos para recebê-los. A nação escolhida tinha andado nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Jeremias 7, 23 e 24. Por que, o Senhor inquiriu, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Jeremias 8, 5. E se o tipo é desse jeito, então o antítipo também o será. Nós temos que fazer uma séria introspecção. Jeremias 5, verso 3, a verdade já pereceu, lamentou ele, e se arrancou da sua boca, até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo de sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Porventura, por essas coisas, não os visitaria, diz o Senhor,
ou não se vingaria a minha alma de gente como esta? Nós não podemos ler esses livros do Antigo Testamento e descartá-los ao lixão da história antiga. Não, são tipológicos e se aplicam a nós. Portanto, fazemos as mesmas coisas. Ensinos babilônicos estão em nossas fileiras e de evolução. Hoje está mais em alta do que um assim diz o Senhor. Estilos de adoração babilônios, nós os temos todos. Estão todos aí. São mais desejáveis do que um culto racional. Em nenhum lugar essas festas litúrgicas induziram a um revivamento e análise de coração, mas levaram a contendas, miséria e apostasia. Aonde quer que sejam praticados no mundo. Pregue a palavra, omita a palha. Esses anseiam desesperadamente por algo novo e estranho para apresentar. Em seu zelo de ser originais, alguns virão com ideias fantasiosas que não passam de palha. Então nós temos igrejas café e todas essas coisas. Mesmo hoje em dia, há um declínio dos sublimes e vivos assuntos. Temos igrejas com grandes pôsteres e desenhos que dizem: solte as rédeas. O que é isso? Um declínio ao ridículo e fantasioso, e mentes sensacionalistas estão prontas para agarrar suposições, conjecturas, teorias humanas e a falsa ciência como verdade a serem aceitadas e ensinadas. Nós temos tudo isso em nosso meio. E apesar disso, esta é a menina dos olhos de Deus. Eles colocam um teste para a salvação em especulações sem um claro assim diz o Senhor. Assim introduzem um monte de lixo, madeira, feno e palha, como se fosse precioso metal a ser usado sobre a pedra fundamental. Isso não vai resistir ao teste do fogo, mas será consumido. O Espírito de Profecia diz assim. A tipologia diz isso. Vamos dar uma olhada nesse interessante relatório. Crescimento de igreja nas igrejas contemporâneas da divisão do Pacífico Sul. Escrito pelo pastor E.B. Price, publicado em 31 de outubro de 2002. Já faz um tempinho. Últimos relatos mostram que 5 novas igrejas que foram plantadas na divisão Pacífico Sul entre 1985 e 1997 passaram por desastres similares e tragédias como aquelas relatadas sobre as igrejas de Celebration na divisão norte-americana. E serviu de modelo para as primeiras. De onde que elas vêm? Isso aí é a teologia Willow Creek, é a teologia Saddleback. Muitos membros dessas igrejas foram perdidos e às vezes seus pastores foram junto. Somente uma das 5 ainda está na Irmandade das igrejas adventistas do sétimo dia. Abandonaram a igreja e foram tidos como grande sucesso porque cresciam como louco. Mas a pergunta é, foi um crescimento orgânico de fora ou será que cresceram com os membros da própria igreja? Foi crescimento lateral. Conseguiu membros das outras igrejas. Muitas igrejas estabelecidas nessa divisão também adotaram estilos contemporâneos de adoração. Apesar de dezenas de entrevistas com oficiais e membros, nenhuma dessas igrejas mostrou ter qualquer crescimento significativo por batismos de não adventistas. Todas seguiram o padrão das 5 igrejas plantadas, que em grande medida se constituíram por crescimento de transferência de outras igrejas adventistas. E hoje muitas delas nem são mais adventistas. Portanto, quais são os frutos? Será que houve uma conversão ou será que houve uma apostasia? Em Profetas e Reis cita, o Senhor declarou, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os diante de minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro.
Esta é a forma de resolver o problema. É uma forma triste de resolver o problema. Mas está vindo. O rei do norte está vindo. Haverá perseguição. Haverá uma grande sacudidura nesta igreja. Se cuide, para que você também não seja sacudido para fora. O profeta Reis diz, uma recusa de ouvir o convite de misericórdia que Deus estava agora oferecendo, ataria sobre a impenitente nação os juízos que haviam caído sobre o reino do norte de Israel havia mais de um século antes. Se não me deres ouvidos para andares na minha lei, que pus diante de vós para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló. Uau! E farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Jeremias 26, 4 a 6. Vamos dar uma olhada nisso. Os que estavam no pátio do templo ouvindo o discurso de Jeremias compreenderam claramente esta referência a Siló e aos tempos nos dias de Eli, quando os filisteus derrotaram Israel e levaram a Arca do Testamento. Fascinante. Os filisteus tinham tomado a Arca do Concerto e a colocaram no templo de Dagon, o deus que era um peixe com cabeça humana e tinha sacerdotes também, e tentaram submeter as leis de Deus ao Deus Sol, a essa divindade de peixe. Da mesma forma, o rei do norte capturou a lei de Deus e a pôs no seu templo de Dagon e a submeteu à sua divindade. E sim, é possível que mesmo Israel seja roubado de sua lei. Os pecados de Eli tinham consistido em passar por alto a iniquidade dos seus filhos no sagrado ofício, bem como os males prevalecentes através da terra. Nós não podemos fechar um olho para essas coisas. Israel havia pensado em vão que, não obstante suas pecaminosas práticas, a presença da arca assegurar-lhes-ia a vitória sobre os filisteus. Não vai funcionar. Não há salvação por arca. Há salvação pela graça. Salvação por graça. A verdade não nos vai salvar. Uma relação com Cristo nos vai salvar. Conversão intelectual não é suficiente. Que lição esta a homens em posição de responsabilidade hoje na Igreja de Deus? Você reconhece como o Espírito de Profecia consistentemente aplica o princípio tipológico? Isso é bíblico, isso aí não é forçado. Isso não é apelação, forçação das analogias. Isso aí tem base no Espírito de Profecia. E a minha crença pessoal é que se você não pode usar o profeta para exegese, então quem que você pode usar para exegese? Que solene advertência quanto à necessidade de tratar-se fielmente os erros que levam desonra à causa da verdade. Que ninguém que declare ser depositário da lei de Deus lisonjeie-se a si mesmo com o pensamento de que a deferência que externamente mostrarem para com os mandamentos de Deus os preservará da aplicação da justiça divina. Que ninguém se recuse a ser reprovado pela prática do mal, nem acuse os servos de Deus por serem demasiadamente zelosos em procurar limpar o campo de obras maléficas. Um Deus que odeia o pecado apela aos que se declaram guardadores de sua lei a se afastarem de toda iniquidade. A negligência em se arrepender e render voluntária obediência acarretará sobre homens e mulheres hoje tão sérias consequências como as que vieram sobre o antigo Israel. Aí está a tipologia. Jeremias foi ridicularizado, castigado, tratado com malícia, foi aprisionado. Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa? Por que você fez isso?
E esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Os Jeremias em nossa igreja vão ficar de pé contra a maioria. É isso que eu vejo aqui. Sacerdotes, falsos profetas e povo. Voltaram-se irados contra aquele que não falaria palavras suas ou profetizaria coisas deleitosas. Assim foi a mensagem de Deus desprezada e seu servo ameaçado de morte. O antítipo tem que ser o mesmo. Então falaram os sacerdotes e os profetas e os príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vistes com os vossos ouvidos. A série Ataque Total foi razoavelmente problemática. E eu não posso crer que a série Transformação Total será menos problemática. Mas eu tenho a minha esperança de que as pessoas ainda vão dar ouvidos e voltar de suas práticas que estão acontecendo. Mas Jeremias permaneceu ousadamente perante os príncipes e o povo, declarando: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se ao Senhor do mal que falou contra vós. Há Jeremias por toda a igreja. Temos que começar a nos levantar. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme que for bom e reto aos vossos olhos. Se as laranjas caem, então tem que cair, e que caiam logo. Sabei, porém, com certeza, que se me matares a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. A coragem com que apresentou a solene advertência conquistou o respeito do povo e tornou os príncipes de Israel em seu favor. Não está tudo perdido. Se falarmos com coragem, haverá príncipes em Israel e vão se levantar em defesa dessa mensagem. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Os anciãos uniram-se igualmente no protesto contra a decisão dos sacerdotes sobre a sorte de Jeremias. Os príncipes e os anciãos se voltaram. Citaram o caso de Miqueias, que havia profetizado juízos contra Jerusalém, dizendo: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como os altos de um bosque. E perguntaram: mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Não está tudo perdido. Esta igreja não está sem testemunhas. Graças aos apelos desses homens de influência, a vida do profeta foi poupada, embora muitos dos sacerdotes e falsos profetas, incapazes de enfrentar as condenadoras verdades que ele proferia, alegremente o teriam levado à morte sob pretexto de sedição. Haverá oposição, mas não podemos deixar de falar. Desde o dia do seu chamado até o fim de seu ministério, Jeremias permaneceu perante Judá como torre e fortaleza, contra a qual a ira do homem não podia prevalecer. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Esta mensagem vai até o final. Jeremias era de natureza tímida e recolhida. Ele ansiava pela paz e quietude de uma vida de retraimento. Ansiava por uma vida de retraimento. Ai, Senhor. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas, ele lamentava. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele.
Seria tão bom se eu tivesse paz. Davi sentiu mesmo. Quem dera se eu tivesse asas como um pombo, para que eu pudesse voar para longe. Cruéis eram os motejos que ele fora chamado a suportar. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, ele declarou. E sua canção todo dia. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Todos meus familiares aguardam meu manquejar. Lá vai ele, quem sabe ele vai escorregar naquela casca de banana lá. Nós vamos nos vingar dele. Olha lá, ele vai cometer algum erro em certa altura. Mas todo dia ele era fortalecido por Deus. E esse é o nosso privilégio. Se nós fazemos o que é correto, Deus nos susterá. Se tropeçarmos, Ele nos susterá. Não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Ele aprendeu a orar: castiga-me, Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Nós cometemos erros, todos nós cometemos erros. A Senhora White continua: quando é chamado a beber o cálice da tribulação e tristeza, e quando em sua miséria era tentado a dizer: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor, recordava então as providências de Deus em seu favor, e triunfalmente exclamava: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós temos que nos lembrar das boas coisas que o Senhor tem feito por nós. E nós temos que falar frequentemente das boas coisas que nos acontecem, para que sejamos sustidos. O misericordioso propósito de Deus em espalhar a impenitente Judá entre as nações da terra. E não somente eles mesmos, o povo de Deus, deviam aprender a lição de obediência e confiança. Nos lugares do seu exílio, deviam também repartir com outros o conhecimento do Deus vivo. Muitos dentre os filhos dos estrangeiros deviam aprender a amá-lo como seu Criador e seu Redentor. Deviam começar a observância do seu santo dia de sábado como memorial de seu poder criador. Muitos desses conversos do paganismo desejariam unir-se inteiramente com os israelitas e acompanhá-los no seu retorno à Judéia. Nenhum desses deveria dizer: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Se você se levantar, você verá milhares vindo a esta igreja. A colheita está madura. Estão aí fora sentados. Conhecerão a verdade. As pedras clamarão. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amar o nome do Senhor, Deus diz: os festejarei na minha casa de oração. Não dirão mais que sou uma árvore seca. Não serão lançados fora, terão nome melhor que filhos e filhas. Estão esperando, na linha lateral. Ao profeta fora permitido perscrutar os séculos futuros ao tempo do advento do prometido Messias. A princípio, a visão pareceu sem esperança, mas logo a cena mudou e ele viu as maravilhas do que estava por vir. Ele viu surgir o sol da justiça, trazendo salvação sob suas asas, e, absorto em admiração, exclamou: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Profetizou o profeta Isaías. Esta gloriosa luz do mundo devia levar a salvação a cada nação, tribo, língua e povo. Não é esta a nossa missão? Esta é a nossa missão. E apesar do que nós vemos hoje, esta missão será cumprida. Pouco é que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Dever número 1. Restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Trabalha na igreja. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A nossa missão é para fora também. Não vamos nos demorar sobre as igrejas, mas temos que falar a elas.
Olhando ainda mais para longe através dos séculos, o profeta contemplou o cumprimento literal dessas gloriosas promessas. Viu os anunciadores de alegres novas da salvação saindo para os confins da terra, a toda tribo e povo. Ouviu o Senhor dizer da igreja evangélica: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transbordará. E ouviu a comissão: amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a tua mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Nós vamos crescer, esta igreja não vai minguar. Haverá um peneiramento, haverá uma sacudidura, mas à medida que eles saem, os outros vão fluir para dentro de Babilônia e tomar o seu lugar. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso acontece com a chuva serôdia. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Nós estamos no próprio limiar desta glória. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, este é um lado, e a escuridão, os povos. Nós já vimos isso. Mas sobre ti o Senhor vai surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. E as nações, os gentios, caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E o que me fascina hoje em dia é como Deus atua. Aonde você menos espera. Nós estamos num trem. Nós pulamos para dentro de um trem. O país que estamos é Egito, um país muçulmano. Pobreza ao nosso redor, como você não pode crer. Então nós estamos nesse trem, para avançar só 3 estações, de um sítio arqueológico ao outro. Nós estamos nesse trem, o trem está lotado, lotado. As pessoas estão amontoadas como sardinhas numa lata. E meu amigo e eu estamos conversando, algumas pessoas ao nosso redor, e tem um homem de pé. Por 3 estações, um tempo de uns 10 minutos de viagem. 10 minutos. O homem nos escuta por mais ou menos 2 minutos. Então ele fala, em inglês bem quebrado: de onde vocês são? Eu disse, nós somos da África do Sul. Nós estamos do Sul. Eu disse, eu sou muçulmano, mas eu sei que há algo melhor. Você sabe alguma coisa sobre isso? Isto é surpreendente, não é? No meio de um trem com centenas de pessoas ao nosso redor, se empurrando, lotado como sardinhas. Então, a próxima pergunta. Meu inglês não é muito bom, mas será que você tem alguma literatura que me possa guiar à verdade? Nós abrimos nossas malas, nós não estamos equipados, nossas coisas estão no hotel, não temos quase nada conosco, mas o meu amigo tem um grande conflito. Ele também tem um desejado de todas as nações, o seu próprio, pessoal, lido e sublinhado. Mas esse apelo é mais importante do que nossos próprios documentos sublinhados. E nós damos isso para ele, os 8 minutos passam, e nós saímos e ele some. E nós nunca mais o vimos ou ouvimos falar dele. Deus vai terminar essa obra. Ele vai terminar. Ele vai chamar pessoas assim, da escuridão, à sua luz. Tudo que ele precisa é alguém que esteja disposto e alguém que tem algo a dar. É isso que ele precisa. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já se ajuntam e vêm a ti. Nós não solicitamos. Os teus filhos virão de longe, tanto, quem sabe, dirão, eu sinto falta de algo em minha religião. Tem que haver algo melhor.
e as tuas filhas se criarão a teu lado. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Eu já falei com muitos oficiais de alto escalão, incluindo rainhas e realezas, porque no meu furor te feri, e na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Sabe, alguns ministérios que estão pregando essa mensagem hoje são financiados não tanto por pessoas de dentro, mas por pessoas de fora. É admirável. Pessoas que não são de nossas fileiras dão grandes somas de dinheiro para que a mensagem possa avançar pela televisão, pela impressão de livros, por DVDs e tudo que você nomear. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essas profecias de grande despertamento espiritual em tempos de espessas trevas estão sendo cumpridas hoje no progresso dos postos missionários que estão alcançando as regiões entenebrecidas da terra. Os grupos missionários são como bandeiras erguidas. Acontecerá naquele dia, diz o profeta Isaías, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, um pendão, um estandarte, e ajuntará os desterrados dispersos. Se você se levanta por alguma causa, será incrível. Quando eu estava em dificuldades na universidade, quando me acusavam com todo tipo de pretextos, quem que em grande medida correu em meu auxílio? Não os cristãos, os muçulmanos. Eles vieram à minha ajuda. Isso me surpreendeu. O dia do livramento está às portas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Dentre todas as nações, tribo e língua, Ele vê homens e mulheres que estão orando por luz e conhecimento. Suas almas estão insatisfeitas. Há muito Ele se tem apacentado de cinzas. Nós temos relatos fantásticos. Nós temos até relatos de pessoas ouvindo esses DVDs em sua própria língua, quando nem ainda foram dublados. Isto é incrível. O inimigo de toda justiça tem nos posto de lado. Eles tateiam como cegos, mas são sinceros de coração e desejam conhecer um caminho melhor. Embora nas profundezas do paganismo, sem qualquer conhecimento da lei escrita por Deus, nem de seu Filho Jesus, têm eles revelado de muitas maneiras a operação de um poder divino na mente e no caráter. Às vezes, os que não têm conhecimento de Deus, além daquele que receberam sob a operação da graça divina, têm sido bons para com os servos do Senhor, protegendo-os com o risco da própria vida. Deus nota todas essas ações. Ele tem o seu povo aí fora. O divino plano de salvação é amplo bastante para abranger o mundo todo. Deus anseia por insuflar na prostrada humanidade o fôlego da vida. O despertamento que nós vemos na Índia, nós vemos na China, nós vemos na Coreia, nós vemos nos países da antiga União Soviética, os países que já foram comunistas, nós vemos despertamento na América do Sul. Isso aí são tudo sinais de que em breve milhares virão a esta igreja. Tirar-se-ia preso do valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. A todo coração sincero em terras pagãs, o justo à vista do céu, nasce luz nas trevas. Guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Que privilégio fazer parte desse movimento final. Portanto, o Espírito e a noiva dizem, vem. Por favor, note, o Espírito e a noiva, Deus tem uma igreja. E esta igreja vai terminar a obra, a despeito da situação em que se encontra. E quem ouve, diga, vem.
E quem tenha sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus nos ajude para entender as tipologias, para que melhor entendamos a situação da igreja, para não estar tão desencorajado. Porque sim, está escuro, mas há uma luz. E em breve os tabuleiros serão virados. E pela graça de Deus, muitos nessa igreja estarão de pé. E aqueles que não ficarem serão substituídos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém.